Fala, extraordinária! Paz, tudo bem? Bora avançar, bora aprender mais um pouquinho. Eu me recordo de certa vez estar conversando, não é, com uma pessoa e quando ela começou a falar do marido, no caso era uma mulher, e ela, pastor, meu marido é isso, meu marido faz aquilo, meu marido erra nisso, e ai, baba. Eu falo que na hora que ela começou a falar, eu falei, caramba, essa mulher não é casada com o marido, não, essa mulher ela é casada com um monstro. E aí eu olhando, né, falei assim, não acredito, eu falei pra ela, eu quero conversar com o seu marido, porque não pode ser, né, ele não pode fazer assim, ele não pode viver assim. E eu marquei, não é, de fato, para conversar com o marido. Quando o marido começou a falar, e ele, não, pastor, mas minha esposa faz isso, isso, isso. Aí eu olhei e falei, caramba, mas essa mulher é complicada mesmo. Quando eu ouvi a mulher falando, o marido parecia um monstro. Quando eu ouvi o marido falando, agora o monstro era a mulher. Por quê? Porque cada um fala sobre a sua verdade, cada um fala sobre um ponto de vista. Quando você pega uma embalagem mesmo, vamos imaginar aqui uma embalagem de óleo, uma lata de óleo. E aí quem está olhando de frente para a lata vai ver uma coisa. Quem olha, não é, as costas da lata vê outras informações. Por quê? Cada um sempre vai falar e defender as coisas segundo o seu ponto de vista, segundo a sua ótica. É por isso que quando as pessoas falam, elas não estão defendendo verdades absolutas. E aqui eu digo para você, cuidado com as meias verdades. Já se dizia, né, que existem três verdades: a verdade do lado A verdade do lado B e de fato a verdade absoluta. Sempre as partes vão defender o seu lado, vão defender os seus sentimentos e a gente precisa tomar cuidado para não tomar partido. Um bom conselho, ele é sempre neutro, ele é sempre apartidário e você precisa tomar muito cuidado com isso, até porque se você não tem condição de analisar e julgar uma situação sem tomar partido, você não é capaz de fazer, você deve sair de cena. Eu lembro de um pastor e eu falei, meu, esse cara é muito maduro. E ele estava aconselhando uma situação e ele estava envolvido sentimentalmente dentro daquilo. Ele olhava para a situação e ele falava, meu, eu gosto muito dessa pessoa e quando eu tento resolver os meus sentimentos, de fato, eles entram em conflito. Sabe o que ele fez? Ele pegou o pastor de uma outra igreja e ele falou assim, ó, essas ovelhas são minhas, existe um problema, eu preciso aconselhar, mas eu não consigo porque eu estou envolvido, não é, sentimentalmente, na ideia de ter um zelo, né? Era uma pessoa que ele cresceu junto, ele cuidou desde pequeno e ele disse, eu queria que você, pastor, resolvesse isso, eu queria que você ouvisse, você aconselhasse. E aí nesse caso, um outro pastor, um terceiro pastor, ou agora de uma forma imparcial e neutra, pôde ouvir a situação, entender o lado que estava errado e soube trazer conselhos para que o problema fosse solucionado. Olha que coisa interessante, a pessoa estava ali envolvida sentimentalmente dentro daquilo e ela entendeu que o melhor era sair de cena. Ela entendeu que ela precisava deixar, não é, aquilo que estava acontecendo para que ela não pegasse meia verdade, para que ela não pegasse apenas um ponto. Então lembra, quando você está aconselhando alguém, ouça um lado, mas também ouça o outro lado. Sempre tenta colocar a pessoa para pensar, mas será que é isso mesmo? Sabe, a pessoa chega e ela fala, um exemplo, mas o meu pastor... meu pastor é isso, meu pastor não faz isso, meu pastor não é aquilo, é aquilo outro. E aí você pode colocar, mas você já conversou com o seu pastor? Será que isso acontece de verdade? Será que não é, você não está entendendo de um ângulo diferente? Será que ele quis mesmo dizer isso? Porque um grande problema, por exemplo, mensagem de WhatsApp, né? A pessoa vai lá e ela escreve uma mensagem. Texto não tem som, texto não tem pronúncia, né? Não tem a questão de olhar no olho. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque pode ter uma interpretação equivocada. Então você não pode lançar um julgamento ouvindo só um lado. Então ouvir um lado, estimule esse lado a ter um diálogo com o outro. Ou então, numa situação de marido e mulher, ouça um lado, depois ouça o outro, se possível. Às vezes um membro da sua igreja, ele vai falar de um patrão e você não vai ter acesso a conversar com esse patrão. Mas leve esse membro da sua igreja ou esse seu amigo a pensar por uma outra ótica. Fala, poxa, você já se colocou no lugar dele? Você já imaginou quão difícil é gerenciar tantas pessoas? Você já imaginou que ele pode estar tendo uma demanda, um problema no casamento e por isso ele está agindo dessa forma? Então, quando você ouve um lado e agora faz esse lado se colocar, né, na posição do outro, você percebe que a perspectiva começa a mudar. Muitas vezes as pessoas elas tendem a pensar egoístamente, avaliando apenas as suas necessidades. Elas esquecem da demanda do outro.
Às vezes a esposa ela chega e fala assim: ah, mas meu marido não está fazendo isso, 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 isso. Aí você fala assim: puxa, mas você já parou para pensar que talvez ele esteja triste com essa situação? Já pode pensar que talvez ele esteja passando por problemas no trabalho? Você já conversou com ele sobre trabalho? Você já perguntou para ele como está a saúde financeira das coisas? Você perguntou como está o coração dele? E aí talvez aquela esposa ela fala: puxa, não, eu não perguntei, eu não sei nada do trabalho dele. E aí você vê que o cara está enfrentando um problemão, como já presenciei isso, um problemão no trabalho. E ela fala: puxa, eu precisava ter mais paciência diante disso, né? Eu poderia ajudar. Então a sua parte de fato de como aconselhador da pessoa ali, como é que ele vai trazer o conselho, é muitas vezes fazer ela olhar por uma ótica, ela pensar um pouquinho sobre como o outro pode estar vendo essa situação, e dentro disso, uma vez que você agora, de uma forma neutra, avalia os dois lados, você traz o princípio bíblico que eu ensinei para você. Você já não fala o que você pensa, mas você traz o princípio bíblico para quê? Para que a pessoa agora decida, e não você, mas sim a pessoa. Então lembre, existe uma verdade daqui, uma verdade lá e a verdade central. E essa é a grande habilidade que você vai desenvolver, guiado pelo Espírito, de identificar o real problema, trazer versículos bíblicos para que as pessoas possam solucionar.